Jó, capítulo de número 29, que foi o texto o qual nós lemos. O livro de Jó é um livro bem conhecido, onde muitos pregadores gostam muito de pregar sobre esse livro, porque o livro de Jó tem muitos ensinamentos para a nossa vida. Nesses dias eu orando e pedi ao Senhor que me desse uma palavra, e Ele me levou a este livro. Eu gostaria de falar sobre 3 desejos, o qual o homem, o ser humano, ele almeja ter, e 3 posturas que Deus espera de nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, que já está aberta, e vamos para o capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. O capítulo de número 29 fala Jó no seu discurso, ele dizendo: que saudade e que tempo ele sente falta dos momentos em que os seus filhos estavam ao seu redor, do momento da sua riqueza, quando ele lavava os seus pés no leite, quando ele chegava à porta da cidade e as pessoas viam como um homem feliz através de sua riqueza e da sua prosperidade. No capítulo 1 diz, o verso 1 diz que Jó, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Como muitos conhecem, esse livro fala da fase em que Jó, um homem, suportou e passou sem pecar, e restituiu tudo de volta a Jó. A Bíblia diz que Jó tinha camelos, ovelhas, bois, servos que lhe servia. Jó, o texto diz no capítulo de número 1, diz que Jó era o homem mais rico da região. Era o homem que as pessoas gostariam de estar perto dele. No capítulo 29, Jó diz que ele ajudava os pobres, os órfãos, as viúvas, aqueles que sofriam. Jó se compadecia das pessoas. Mas chega um momento na vida de Jó, o qual o nosso Deus deseja colocar Jó à prova. A Bíblia também diz que Jó era um homem, o qual os seus filhos, Jó tinha 10 filhos, quando os seus filhos iam se encontrar na casa do primogênito, para fazer banquetes, festas, no final da festa, Jó pegava todos eles, levava para um lugar do sacrifício, sacrificava um animal, porque nesses momentos de festa, os seus filhos poderiam ter pecado. Mas assim Jó já fazia esse momento de sacrifício, para que os pecados dos seus filhos, se talvez eles tivessem pecado contra Deus, fosse perdoado. No capítulo 1, no verso de número 6, diz que no dia em que os filhos de Deus, os anjos do Senhor, foram se encontrar com Deus, o diabo estava no meio. E Deus, como conhece todos aqueles que Ele mesmo fez, Ele viu que tinha alguém no meio que era anjo caído. O diabo estava no meio dos seus. E aí Deus diz e pergunta ao diabo: de onde vem? Ele diz: eu vim de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus
mesmo que fala sobre a pessoa de Jó. Não é o diabo que chega para dizer a Deus sobre Jó, não. Deus diz: visse, pois, meu servo Jó. O verso de número 8. Pergunta o Senhor a Satanás: observasse o servo Jó, porque não há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí o diabo agora, nesse diálogo com Deus, ele diz: sim, eu tenho visto. Ele é um homem próspero, ele tem riqueza, em tudo que ele toca, o Senhor faz prosperar. Por isso que Jó, ele é fiel ao Senhor. Por isso que esse homem, Jó, ele é temente. Por isso que ele se desvia do mal. Tudo corre bem para ele. Mas Deus conhecia o coração de Jó como ele conhece o meu e o teu. E aí Deus disse: vai, toca em tudo que ele tem, só não toca na sua alma. E você vai ver quem é Jó. E a Bíblia diz que depois desse diálogo, o diabo desce e agora vai fazer Jó passar em prova. A partir do verso 2, do verso de número 12 em diante, vai vir a sequência de fatos, de problemas, o que Jó iria passar. Primeiro chega aos seus servos falando e dizendo: olha, Jó, estavam os teus animais no campo, e aí vieram os homens e levaram todos eles. E logo depois veio também a notícia que nesses encontros em que os filhos de Jó, seus 10 filhos, que sempre se encontravam na casa dos primogênitos, chegou o mensageiro e disse: Jó, estavam os teus 10 filhos na casa do primogênito, fazendo uma festa, celebrando. E aí, de repente, vem um vento forte, um redemoinho, e aí derrubou a casa, o qual todos os seus 10 filhos estavam, e todos eles morreram. E só sobrou eu para te trazer a notícia. O texto diz que Jó rasga as suas vestes e coloca o rosto no pó e ora ao Senhor. Logo depois, Satanás mais uma vez sobe nesse encontro em que os anjos se encontravam com Deus. E aí Deus diz: visse Jó, as riquezas que ele tinha já não tem mais, os seus 10 filhos já morreram. Visse que ele continuou fiel a mim e temente, que se desvia do mal. E o diabo disse: mas tu desse saúde a ele. Ele ainda tem saúde. Ele ainda pode conquistar tudo de novo, porque ele tem saúde. Aí Deus disse: pois vai lá, toca nele, mas só não tira a sua vida e você vai ver quem Jó é. O que eu gostaria de falar com os irmãos são sobre esses 3 pontos, o qual todo homem deseja ter, todo homem deseja possuir. O primeiro ponto que eu desejo falar com os irmãos é falar sobre a prosperidade, sobre as finanças, sobre o setor financeiro. Todo homem que namora, jovem, deseja fazer uma boa faculdade, deseja casar com uma menina, o qual agrada aos seus olhos. Ele deseja ter um bom emprego e ter uma família abençoada.
Todo homem deseja riquezas, mas que venham de Deus, ter uma vida boa, poder pagar uma boa escola para o seu filho, poder pagar uma boa faculdade para o seu filho, poder em casa não faltar nada, ter lugar de conforto. Esse é o desejo de todo ser humano. Mas desses 3 pontos o qual eu vou citar, o primeiro é prosperidade, riqueza. O segundo ponto é família. Todo homem deseja ter filhos, para que os seus filhos cresçam debaixo da graça, ou que cresçam mesmo aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus, mas que deseja ter filhos obedientes, filhos que honrem o nome da família. Todos também desejam ter saúde, cuidar do corpo. Quando a barriga começa a mostrar, você já fica preocupado. Quando a perna começa a ter o cansaço, você já começa a dizer: não, vou ter que fazer caminhada, vou ter que me acordar cedo, vou ter que fazer exercício, eu preciso cuidar da minha saúde. Mas deixa eu dizer uma coisa para você hoje aqui. Da mesma forma que esses 3 pontos, o qual o ser humano deseja, também esses 3 pontos é o qual o diabo entra com toda a força para destruir o ser humano. Perceba que o primeiro ponto em que o diabo entra é no setor financeiro. Jó era um homem próspero, tinha ovelhas. Naquela época, as peles de ovelha para poder as pessoas fazer as suas roupas. Jó era um homem mais rico da região, possuía muitas ovelhas. Então Jó era próspero. Mas o texto diz que de repente Jó perde tudo o que ele tinha, que talvez ele passou anos para construir, e agora Jó perde tudo. E aí muitas vezes nós ficamos e paramos para pensar. Jó era um homem íntegro, era um homem que temia a Deus, era um homem que fazia a vontade de Deus. E aí você pode me perguntar: mas por que Jó? E por que Deus permitiu que Jó passasse por tudo isso? Se Jó era um homem temente a Deus, um homem que obedecia a sua palavra, um homem que seguia o seu caminho, por que Deus permitiu que Jó passasse agora por essa prova? E talvez você fique se perguntando: eu faço a vontade de Deus, mas eu estou passando pela prova, eu estou passando pela luta, eu estou passando pela adversidade, eu não vou suportar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus faz você passar pelo vale, Deus faz você colocar você no meio da tempestade. Mas deixa eu dizer uma coisa para aquietar o teu coração: Ele coloca você, é para Ele provar a tua fé, mas Ele não te deixa sozinho. Aí talvez você me pergunte: mas Deus tem prazer em ver o seu sofrer? Não. Mas muitas vezes Deus precisa dar um acocho em alguém para lhe chamar a atenção, para que você possa abrir os seus olhos. Porque muitas pessoas estão presas com as coisas desse mundo, com a riqueza, e se esquece dos princípios de Deus. E muitas vezes Deus diz assim: vou colocar na prova, porque eu preciso provar a fé dele. E o primeiro ponto foi o ponto em que o diabo entrou e que Deus permitiu, foi o setor financeiro. Mas Jó não negou a fé. Ele disse assim: Deus levou, mas eu aqui estou e vou permanecer fiel a Ele. Eu não vou negar a minha fé, porque eu não estou preso às coisas desse mundo. O meu Deus, Ele é maior. E aí, a outra parte do outro ponto em que o diabo entra é na família. O diabo agora faz com tudo aquilo, e Jó perde seus 10 filhos. Quem tem filho aqui sabe o quanto é doloroso perder um filho. O quanto é triste ver uma mãe chorar pela perda de um filho. Mas é um ponto o qual o diabo hoje tem agido, é dentro da família.
E o que ele deseja e o que ele planeja é destruir a tua casa, é acabar com a tua paz, é tirar o teu filho do teu convívio, é acabar e destruir com a tua família. Esse é o desejo dele. Do mesmo jeito que você almeja ter uma família abençoada, o diabo quer entrar para destruir aquilo que Deus construiu, porque família é projeto de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: a tua família, a tua casa, quem te deu foi Deus. Talvez o diabo se levante para destruir os teus, o teu marido, os teus filhos, a tua mãe, o teu pai, mas não vai acontecer, porque se Deus colocou a sua mão de poder para proteger a tua família, não há Satanás que se levante para derrubar, porque a tua família é projeto de Deus. Aleluia! Ele não vai acabar. É a família o qual o diabo hoje tem entrado. É a família hoje que o diabo tem tentado sujar a imagem da família com as suas novas ideias, colocando na cabeça dos outros, dizendo que hoje 2 mulheres ou 2 homens podem construir uma família. Isso é mentira do diabo. Família é construída com macho e com uma fêmea. Deus, quando fez a criação, ele fez Adão e fez Eva. É um homem, isso é família. Talvez o diabo hoje queira mudar esse conceito, mas a igreja do Senhor vai permanecer de pé, sabendo que família é projeto de Deus, e o diabo não vai sujar o nome da igreja e nem da tua família. Mas é preciso, irmão, nessa noite, você entender que a sua família, a tua finança e a tua saúde, é preciso estar debaixo da mão de Deus. Como eu falei, o setor financeiro, o diabo entra para destruir. O segundo ponto, como eu falei para vocês, é família. Nós vemos o exemplo da viúva do azeite. Seus 2 filhos, a sua única esperança para viver melhor. E agora o seu marido morreu e deixou dívida. E naquela época a dívida que tinha com aquela família, os filhos eram entregues aos homens o qual o seu marido devia. E ali iria servir para o trabalho para poder pagar a dívida. E aí, aquela mulher se lembrou que o seu marido servia a um Deus, e que tinha um homem que ela andava, um profeta, e vai até ele e diz: olha, o meu marido, o teu servo, o teu discípulo, que serve ao teu Deus, ele deixou algumas dívidas, e agora os credores querem levar a minha única esperança, meus filhos, para levar diante de mim, e eu agora vou ficar passando por necessidade, e agora o que eu faço? E aí o profeta diz: eu conheci o teu marido, eu sei quem ele era, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o que é que você tem em casa? E ela diz: eu só tenho um pouquinho de azeite. O que precisa na nossa vida e que não pode nunca faltar é azeite. A gente precisa ter azeite, azeite é representado pelo Espírito Santo. Ah, tem azeite em casa, então vai na tua vizinhança, pega vasilhas, não poucas, muitas, e leva para a tua casa, você e os seus filhos, não chama ninguém, fecha a porta e você vai ver o que vai acontecer. E a Bíblia diz que quando ela começa a encher as vasilhas com azeite, os azeites e as vasilhas começam a transbordar. Ela tinha pouquinho, mas como pode pouquinho encher uma jarra e encher outra? É Deus que está guardando, é Deus que faz tudo isso na minha e na tua vida. Você não vai perder a sua família para o diabo. Determine isso nessa noite: eu não vou perder a minha família para o diabo. Talvez o diabo faça de tudo para destruir a tua família,
Mas se a tua família é um projeto de Deus, e se você colocou diante dele, deixa ele tomar conta. Aleluia. O terceiro ponto que o homem também deseja, e o qual o diabo entra, é na saúde. O texto diz que depois que o diabo tocou em Jó, tumores. Eu fui pesquisar um pouco sobre essa doença, e alguns médicos americanos disseram que essa doença de Jó era furunculose. Era tumores que saíam em todo o seu corpo, dentro da boca. Tem um texto que diz, no capítulo 19, verso 25, diz que a esposa de Jó, ela sentia mau cheiro quando Jó falava. Jó, capítulo de número 7, verso de número 5. Eu queria que você conferisse isso. Eu lendo esse texto foi que eu pude perceber, ao qual eu nunca tinha visto isso. Jó diz assim: a minha carne estava vestida de vermes. No corpo de Jó, o verme comia a sua carne. As pessoas que desejavam estar próximo de Jó se afastavam, porque Jó fedia. Agora não era simplesmente porque Jó tinha perdido a riqueza e nem os filhos. Agora Jó era um homem insuportável. A Bíblia diz que seus amigos, quando chegaram, que viram Jó, passaram 7 dias calados, sem falar nada, porque sabia a dor que Jó estava passando. O texto diz que Jó tirava os cascos da ferida com um caco de telha, porque era dor, coçava, incomodava. E agora esse homem que não pediu nada disso, o qual Deus em nenhum momento se levanta para falar com Jó e dizer: Jó, eu vou colocar você na prova, fica firme, no final eu vou te abençoar. Jó não sabia de nada. Deus não fala nada, Deus não se revela nada. As pessoas que se aproximam chegam para lhe acusar. Os seus amigos dizem: Jó, tu está passando por isso, talvez tu pecasse lá atrás, talvez tu fizesse alguma coisa em que Deus se levantou contra a tua vida, para lhe acusar. Aleluia. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Talvez hoje quem poderia aplaudir hoje o seu sucesso, talvez se soubesse a sua história no passado, não ia bater palma para você. Talvez aquele não sabe o que você passou para hoje estar de bem, estar vivendo em paz. Mas muitas vezes, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para o serviço, é certo, irmão, passar também por desafios, levar pedradas, passar por alguns momentos o qual parece que o barco vai afundar. É verdade, às vezes nós nos encontramos assim. Mas eu sei de uma coisa, como Jó disse no capítulo 19, verso 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Quando seus amigos lhe acusavam, aleluia, só falta 11 minutos e eu não passei nem da metade. Esses 3 pontos, o qual o diabo deseja entrar, é os 3 pontos que você precisa fortalecer a guarda. Você precisa estar de olho, porque ele vai se levantar assim, para abalar a tua fé. Porque a Bíblia diz que tem enfermidade, como aquela mulher que vivia curvada, que tem enfermidade que é demônio. Tem enfermidade que só sai com jejum e oração. Tem momentos que nós passamos por algumas crises,
Alguns passam por algumas doenças e não sabem. Não estou dizendo que é demônio, mas muitas vezes essas coisas acontecem. As provações em que Deus coloca para abalar a nossa fé. Não porque Ele quer nos destruir, não. É para que nessa prova, nesse momento que você estiver num vale, Ele possa te levantar e te fazer mais do que vencedor. É nesse momento em que Deus quer ver a tua fidelidade a Ele. Se está presa num carro, se está presa num filho, se está presa numa casa. Aí Deus diz assim: vou provar, eu quero ver quem é que Ele ama, e quem é que Ele declara, e quem é que Ele abre a boca. Eu amo o Senhor, Ele é prioridade. Aí Deus disse: eu vou provar para ver se realmente é isso. E aí Deus faz você passar pela prova. Mas bem-aventurado é aquele que passa pela prova, como Lázaro diz, dando glória a Deus. Bem-aventurado aquele que passa pela prova, mas no final, como o mar vermelho parecia diante de Moisés fechado, e Moisés dizia: agora Deus, e os homens diziam: e agora Moisés? O mar está fechado. E aí Deus disse assim: vai Moisés, coloca os pés na água. Vai Moisés, tem fé. Aí Deus diz hoje para você: talvez o mar esteja fechado, mas olha, além do mar, lá tem terra seca. Lá a Canaã está te esperando. Se tu ficar olhando para o mar, tu não vai passar. E aí Moisés toca. E aí quando Moisés começa a chegar diante do mar, o mar se abre e ele passa pelo meio do mar vermelho, com pés enxutos, e Deus dá vitória ao seu povo. Assim eu digo para você nessa noite: talvez o que você esteja passando, talvez você já veio aqui hoje e colocou aqui na caixinha um pedido de oração. Talvez você veio orar por alguém que pediu para que você viesse orar. Talvez por uma dor que te aperta, que te incomoda. Talvez por um resultado que você recebeu esses dias e agora você está preocupado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: permaneça fiel, permaneça firme. Deus está contemplando, Deus está vendo tudo. Talvez esteja em silêncio, como estava em Jó. Deus não falava nada, os seus amigos, a sua mulher lhe acusando, e Jó sem entender nada, mas Jó permaneceu firme. Mas no capítulo de número 38, Deus se levanta para responder para Jó. Aí Jó dizia assim: ai, se o seio da minha mãe secasse e não tivesse leite, que eu não nascesse, maldito o dia que eu nasci. Por que eu passo por isso? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Todo o tempo eu fui fiel ao Senhor. Já poderia dizer isso, e Jó em alguns momentos disse também isso ao Senhor. Mas aí Deus disse assim: tu suportasse tudo isso, deixa eu trazer o alívio para você. Capítulo 38, Deus diz assim: Jó, aonde tu estava quando eu fiz o firmamento da terra, quando eu criei os animais, quando eu te formei? Aonde você estava quando eu fiz a humanidade? Não sei eu das tuas estruturas, não conheço eu você. Agora eu me levantei para te honrar através da tua fidelidade. Agora a paz chegará, a abundância chegará em tua casa. Aqueles que te rejeitavam vão se aproximar de você, porque eu vou te restituir tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muitos aí que cantam e que diz assim: o diabo vai restituir tudo que ele levou. O diabo não vai restituir nada para você não, porque o que vem dele nada presta. Quem vai restituir tudo de volta é Ele, é Deus. É Ele que vai suprir toda a tua necessidade e vai dizer assim: tu permanecesse fiel, tu não negasse a fé, agora tem um presente para você.
A Bíblia diz que quando Jó orava por todos os seus amigos, foi no momento em que Deus abençoou. Quando você entender que tudo isso que talvez você hoje esteja passando, e que você não entende o porquê, que você talvez diz assim, eu não sei. As pessoas chegam para você e dizem assim, mas tu não é crente, menina. Tu só vive na igreja. E por que isso? Porque essa doença determina. Se Deus marcou uma data para você, porque para cada um Deus fez um projeto. Se Deus marcou a tua cura, se Deus marcou um dia para o teu milagre chegar, deixa eu dizer para você, não vai ser o gigante que vai querer impedir, não vai ser o diabo que vai impedir, não vai ser o teu patrão que está implicando com você ou o gerente. Eu não sei se vai ser aquele processo que você colocou, que parece que colocaram lá na última gaveta e que não vai ter, que você está precisando. Deixa eu dizer para você, se Deus marcou lá no caderno dele com a caneta de ouro e disse, no dia tal, na hora tal e no minuto tal, aquele milagre, anjo leva para ele, e quando ele vem à tua direção, ele vai te atingir. Já viu aquela história que dizem por aí do anjo, o Cupido, que faz com que os casais se unem? Já viu? Quando ele coloca a flecha na direção e solta, assim é quando Deus coloca a flecha do milagre para a tua direção. Ninguém para essa flecha. Quando Deus determina, e quando há uma palavra para a tua vida, e que Deus disse é para ele, o alívio vai chegar, a paz vai chegar, a porta de emprego que estava fechada vai se abrir, e não vai ser uma não, vai ser duas ou mais as pessoas querendo saber dele. Porque Deus faz assim, irmão, quando o milagre chega, é algo extraordinário. Quando o milagre chega, as pessoas dizem assim, mas como foi isso? Eu não sei dizer, eu só sei dizer que veio, e que veio dele. Tem coisas que até o diabo vai trazer para você. Deus vai dizer, leva. Tem uma história, e vou encerrar, bem conhecida, talvez alguém aqui nunca ouviu. Diz que tinha uma mulher pobrezinha, mas que era feliz. Em tudo ela dava glória, em tudo ela agradecia, em tudo ela dizia, obrigado Jesus. E aí certo pai de santo disse, eu vou fazer uma coisa, que essa mulher tão, eu vou levar para ela a cesta e vou dar. E eu quero ver com quem ela vai dizer que deu. Quando ela chega lá e diz assim, aqui, ele chega lá e diz, olha, aqui está a cesta para você. Aí ela diz assim, quando Deus quer fazer, Ele usa até o inimigo para trazer para mim. Quando Deus quer fazer, meu irmão, quando Deus quer agir, ninguém pode pedir. Amém? Eu convido você nesse momento a se colocar de pé, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração por você. O Eliseu está por aí? Aleluia. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Eu não sei o que é que você vai fazer, irmão, quando você chegar diante de Jesus. Eu não sei qual vai ser a tua reação. Se você vai chorar, se você vai dar glória, se você vai dar aleluia, eu não sei. Eu só sei que quando eu contemplar o Senhor, eu vou dar tanto glória. Eu acho que eu vou chorar, porque tudo eu choro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você hoje aqui. Olha aqui para mim. Jesus está aqui. Eu acho que você ainda não entendeu. Eu não sei quando você se encontrar com Ele na glória, porque você vai ficar impressionado com tudo aquilo. Mas quando você vê Ele, você vai ver o Cordeiro
ali. Como eu falei, Ele também está aqui hoje. E você pode abrir a sua boca aí e dar glória a Ele, e exaltar a Ele, e glorificar o nome dEle, porque pode ser hoje, como foi no tanque de Betesda, assim como o presbítero falou, Ele passou no meio de todo aquele que estava enfermo, e foi ao encontro de um homem, e fez o milagre dele acontecer. Ele pode fazer isso hoje com você. Feche os seus olhos em nome de Jesus.